Olá, gente! Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso podcast Leão do Norte. É um prazer ter você aqui com a gente. É uma alegria também poder estar aqui com vocês. É como eu sempre digo, né, gente? É realmente uma honra, um privilégio poder, através dessa plataforma, como é que eu posso dizer? Como é o nome que a gente dá é, stream, acho que é isso aí. Poder compartilhar a palavra do Senhor. Hoje eu não estou aqui sozinha, como vocês já perceberam, estou com convidadas. Não, convidada, porque a nossa filmmaker já não é mais convidada, ela já é. Ela tem que estar aqui com a gente. Senão nada disso aqui acontece, tá, gente? Então, os bastidores, quem está ali por trás é a pastora Jéssica comigo. E hoje eu estou aqui com a Jéssica Soares. Aí uma confusão, Jéssica, mas no final dá certo. Tem que aprender a diferença. Tem que aprender a diferença, é isso aí. Bem-vinda novamente ao nosso podcast. Eu já até perdi as contas de quantas vezes ela já participou desse podcast, porque já foram muitas, né? Só que é a primeira vez que ela está gravando comigo agora, em formato, né, para YouTube. Então, seja bem-vinda agora, né, nesse novo formato, agora em estúdio. Estávamos aqui falando que agora nós temos esse estúdio abençoado, maravilhoso. E quem viu como começou esse podcast, gente, hoje nós estamos... Graças a Deus o Senhor está sendo, né, realmente gracioso e está abençoando e estamos expandindo. Começamos esse podcast na sala da minha pastora, só com um microfone e um computador. Aí depois saímos da casa dela e fui para minha casa também, com o microfone e com o computador. Aí não estava bom ainda, então viemos agora para o estúdio para gravar com vídeo. E estamos aqui. Desafiador, né? Desafiador, verdade. Mas sendo fiel no pouco, no muito, te colocarei. Amém. Então é isso que o Senhor tem feito, né? E é uma verdade. honra estar aqui em vídeo, gente. Que coisa chique. Que evolução. Né? Realmente foi um salto mesmo. Foi, A literalmente. gente saiu só Tirou a gente da zona de conforto, literalmente. do áudio, né? E agora estamos em vídeo também. Isso é maravilhoso. Acho que para quem está em casa também, ter esse visual também, ver algo, né? Acompanhar, acho que é bem melhor. Eu Sente escutava mais muito perto, isso. né? Eu escutava muito isso. Ai, por que tu não faz quando a gente grava os videozinhos, né? Por que não faz em vídeo também? Eu falei, calma. Vai chegar. Porque realmente, assim, é como a gente sempre fala aqui, né? É um desafio, porque antes, só com áudio, eu podia gravar de qualquer lugar. No Brasil, eu consegui gravar episódio e mandar para a G, e a G editava e postava. Agora, com vídeo, realmente exige muito mais uma organização, uma preparação. Temos que estar arrumada, né, gente? Porque não dá para vir para cá de qualquer jeito. Então, tem que estar com o cabelo arrumado. Então, exige um pouco mais. Mas, graças a Deus, o Senhor tem dado graça. Maravilha, né? Tá Pra quem tá lá do outro lado da tela. Sim. Creio que tá sendo bem melhor agora mesmo. É a primeira vez eu aqui, né? Como eu já falei. Me chamo Jéssica Soares, congrego aqui na igreja, na Noruega. Já estivemos outros episódios, mas foi só áudio, não teve vídeo. Isso. E, gente, outros episódios onde a convidada se é convidada. Vocês entenderam, né? Que é assim com ela. Ela chega pra mim assim e fala assim, ô pastora, eu tenho uma palavra pra compartilhar. Foi. E aí eu falo assim, então vamos gravar. Ela, vamos. Então ela traz os temas pra mim e a gente compartilha com vocês. Gente, é tão bom, né? Quando é assim, que aí a gente não tem tanto trabalho. Quando o convidado se convida, Quando né? o convidado se convida. Mas dessa vez foi eu que convidei. Foi. Não tem, não. Eu tava esperando. Eu tive a só. honra. agora. Pois é, eu tava só esperando. Meu Deus, todo tempo com esse podcast no vídeo agora. E Não, vamos temos chamar? com o quê? 25 episódios? Só de vídeo? Gente, estamos... Então, olha aí. 25, né? Agora vai para 26? Gente, olha aí, estão quase chegando nos 30. É isso aí. A Jéssica, como ela já falou, né, congrega aqui na igreja juntamente com a gente. Já nos conhecemos há bastante tempo. Já perdi as contas também de quanto a gente se conhece. 7 anos. Uns 7 anos. E aí a Jéssica é a mãe da Elina
vulgo minha nora, que eu tô orando muito. Tenho orado muito por esta nora, esposa do Joaquim. Ela ainda não concordou ainda com a ideia, mas assim, Deus vai tocar no coração. Deus tá preparando, né? Mas obrigada, irmã, mais uma vez por ter aceitado o convite. Creio que vai ser uma bênção esse episódio de hoje. Creio que você vai falar com muita gente em casa, porque nós decidimos trazer um tema que ela queria que nós trouxéssemos para a live, né? Mas eu falei, não, vamos levar para o podcast. Vamos levar para o podcast. E nós vamos falar hoje sobre mentalidade de escassez. Que tema forte, hein? Muito. E é uma coisa que a Jéssica, como ela estava compartilhando aqui antes, que ela já viveu muito sobre isso, então ela tem autoridade do que ela vai falar, ela tem realmente prioridade, não é palavra, gente, não é autoridade, autonomia do assunto, porque realmente é uma coisa que ela viveu. Então eu creio que vocês vão ser muito edificados, lembrando vocês que no final desse episódio compartilhem aí. Nós também estamos no Spotify, que é só áudio. Continuamos com áudio, né? Porque tem gente que não consegue. Eu gosto muito de ouvir, de ver em formato de vídeo. Mas quando eu estou no metrô, no ônibus, aí eu prefiro só o áudio mesmo. Então, continuamos lá no Spotify. Então, assim, não tem desculpa para não ouvir o podcast, né? Não tem. Então, só compartilha aí para todo mundo. E é isso, né, gente? Nós começamos esse projeto aqui, a gente não pensou em nada, não tinha assim não tinha um objetivo, só demos início realmente com o propósito de levar a palavra do Senhor. E olha onde nós estamos. Já temos mais de 200 episódios nesse podcast. É muita coisa, né? Muito. Tava falando com a pastora G. 2 anos? Já fizemos 2 anos, ano passado. Vamos para o 3º ano agora em março. Dia 9 de março, aliás, no dia do meu casamento, nasceu o podcast e comemora também data anos de casamento. Olha só que profético, né? Uhum. E eu tava falando com a G, pastora G, que são 360, então são 52 fins de semana, semanas, né, no ano. Então imagina só, são 52 episódios compartilhados. A gente não compartilha tanto, eu acho que tem um mês, às vezes um mês que não falta e tal, mas assim, 52 episódios é muita coisa, né? É bastante coisa. E assim, o Senhor tem nos dado graça, tem trago os convidados para estar com a gente. Mas é isso. Vamos começar nosso episódio de hoje. E eu quero já começar dizendo, né, Jéssica? Porque a palavra de Deus, ela diz assim, que Jesus veio para nos dar uma vida e vida em abundância. A pergunta que eu começo te fazendo, por que tem gente que não está vivendo essa vida em abundância que o próprio Senhor Jesus nos prometeu? O que falta? Existe a mentalidade de escassez que está realmente impedindo a pessoa de viver isso ou é outra causa? O que tu acha sobre isso? É bem interessante isso que você falou, né? Porque realmente, por que Deus, um Deus de abundância, promete abundância e a gente que muitas vezes está dentro da igreja e não consegue desfrutar, né? Viver. Eu não falo só de prosperidade financeira, né? Que é bem fácil a pessoa levar para esse lado. Mas realmente uma vida plena daquilo que a palavra dele promete. E a gente entender o que é essa mentalidade de escassez. A mentalidade de escassez nada mais é do que um padrão de pensamento que aquela pessoa tem dentro dela, de que os recursos que ela tem estão limitados para aquilo que ela gostaria. Então, tudo que ela tem está limitado demais. Então, a pessoa que tem essa mentalidade, ela geralmente ela não quer ofertar. Ela pode sentir também inveja das outras pessoas, ela se compara com as outras. Então, é muitas coisas envolvidas, né? Que a gente vai, no decorrer desse podcast, entender mais cada uma delas. Então, não é sobre dinheiro. Não se trata de dinheiro. Não. É realmente uma mentalidade de insuficiência, que tudo que ela tem... Recursos limitados, financeiros, espirituais, tudo que... Todas as áreas da vida dela, ela limita. Ela limita. Ela não tem, ela vê como não tem.
Interessante. E aí eu queria te fazer uma pergunta também, né? Na tua visão, aonde é que nasce essa mentalidade de escassez? Pode ser, né? Tu acha que é nas circunstâncias, na história de alguém, ou é realmente na história da pessoa, no caso, né? Ou é na forma como ela vê a vida, como ela interpreta a vida dela. Aonde é que nasce isso? O primeiro ponto, onde é que vem, né? É a gente entender que isso é uma mentalidade que é aprendida, né? Então, ela aprendeu por causa da família dela. Se a gente for pensar nas pessoas que estavam no Egito, que saíram do Egito, foram para o deserto, elas demonstraram que elas tinham uma mentalidade de escassez, porque foi algo que ela aprendeu dos familiares dela, da família. Então, isso foi passando de geração em geração. E também é algo que, mesmo que a gente não tenha, não foi passado de pai para filho, né? É algo também que as circunstâncias, o nosso meio, vai moldando isso dentro da gente. Então, a pessoa vai ficar com pensamento de ansiedade. Se ela enfrentar dificuldades e ela não souber lidar com essa dificuldade, ela vai ter isso vai fazer com que ela Despertar esse gatilho nela, despertar a mentalidade de escassez. Entendi. Se ela não tiver sabedoria, né? Tô falando sobre a mentalidade do povo de Israel, né? Quando, mesmo depois de ter saído do Egito, ainda assim, tendo a provisão diária, que era o maná, tendo, né, a nuvem que protegia eles ali, né, do frio, a nuvem que protegia também do calor, enfim. Ainda com todas esses suprimentos, né, que Deus estava dando para eles, ainda assim, eles continuavam, né, com a mentalidade realmente de escassez, de achando que aquilo não é suficiente. Aquilo não é suficiente. Tanto que o próprio Deus falou para eles, né, quando ele iria derramar o maná, uma das ordenanças foi: não pegue para 2 dias, não pegue porções para 2 dias, mas apenas para 1. Mas ainda assim, por eles terem essa mentalidade, muitos deles faziam o quê? Pegavam para 2. E isso fez com que Deus se irritasse realmente com eles, porque Deus estava também trabalhando ou tentando libertar eles dessa mente de que o Senhor não vai ser suficiente. O Senhor não vai conseguir me suprir de forma suficiente. Então, eu preciso eu mesmo dar o meu jeito. E aí no Brasil tem muito negócio da questão do jeitinho brasileiro, né? Porque isso também, eu posso acreditar que isso é uma falta de confiança. O que tu acha disso? Dúvida, né? A dúvida que eles tinham, que levaram eles a segurar aquele recurso que eles tinham, que era a comida, né? Sim. Agora, Jéssica, o que é, para o pessoal deixar mais claro, para o pessoal que está falando mentalidade de escassez, o que é, de forma bem simples, a mentalidade de escassez? Já trouxe, né, mas puder resumir isso de forma bem simples, para que o povo, né, consiga entrar com a gente nesse entendimento. E se tiver alguém em casa que tem, né, ou que vive dessa forma, possa realmente ser liberto. Porque às vezes a gente sabe, né, que tem pessoas que têm um baixo conhecimento, e aí às vezes a gente fala uma palavra que não estou entendendo. O que pode ser, de forma bem clara, assim, simples, tu pode explicar o que é a mentalidade de escassez, novamente? A mentalidade de escassez é a pessoa acreditar que ela não vai ter aquilo que ela queria. Ok. Então não vai ser suficiente. Não vai ser suficiente. Tá. O que é que... Aí você ainda não tá conseguindo entender. Não, mas assim, o que é que você está segurando em vez de você dar? O que é que Deus está falando para você dar e você está querendo reter? Deus está falando para mim que eu tenho que ofertar, mas eu não vou. Então, isso é uma mentalidade de escassez. O medo, né, de não ter. Entendi. Porque a mentalidade de escassez é isso. A pessoa é dominada pelo medo, pela insegurança, porque ela acredita que ela não vai superar aquilo, né? Seja uma dificuldade, seja uma dificuldade financeira, ou seja algo... Exatamente, a gente vê isso na história de Israel, né? Tudinho, assim, esse comportamento cristino mesmo no deserto, de o medo, né? Será que amanhã realmente vai ter? Então, por isso que faziam com que eles desobedecessem até mesmo a palavra que o próprio Deus deu para eles, né? De não ajuntem para 2 dias, apenas para 1. Mas o medo é muito mais forte no coração da pessoa que tem essa mentalidade, né? Porque ela acha que, eu não sei se vai vir um recurso amanhã. Não sei se amanhã eu vou ter novamente para mim realmente
me alimentar, eu não vou ter outras provisões. Então, o medo é o sentimento que realmente governa o coração dessa pessoa que tem essa mentalidade. Jéssica, tu já viveu alguma fase assim? Já. Gente, você não tem ideia. E ainda mais quando eu cheguei aqui na Noruega. Aí é que eu percebi quão a minha mentalidade deveria mudar. E quão escassez eu vivia na minha mentalidade. Porque quando eu cheguei aqui na Noruega, né? A gente chega um imigrante, tem que aprender o idioma. Você já chega, já se depara com vários desafios. Aprender o idioma. Pronto, na minha cabeça já pensava que eu não ia conseguir. Então, sentimento de incapacidade, escassez. Sentimento de que eu não ia conseguir validar minha faculdade aqui também. Esse sentimento também. E quando foi validado, isso que eu vivi foi algo assim, que Deus trouxe para mim ainda mais claro, né, a mentalidade que eu tinha. Quando eu mandei meus documentos para validar aqui na Noruega, a resposta chegou, foi o quê? Que eu tinha que estudar 1 ano na faculdade. Ok, até aí tudo bem. Eu já tinha aprendido norueguês, já tinha sido desafiador, mas só que para entrar na faculdade aqui na Noruega, você tem que ter uma nota em inglês. E eu não tinha essa nota em inglês. E essa nota tem que ser intermediária, né? Para você entrar na faculdade, tem que saber um nível intermediário. Aí o que foi que eu pensei? Eu já tinha acabado de aprender norueguês, eu vou ter que aprender outro idioma, ter uma noção básica de inglês, mas não é nível avançado, né? Sim, sim. Então, o que foi que eu pensei? Agora eu não vou conseguir mesmo. Então, a minha mentalidade era essa, que eu estava com recurso limitado, que eu não era capaz de fazer aquilo. Aí, o que foi que Deus falou para mim? Eu estou te mandando uma solução, mas tu está vendo um problema. Meu Deus. Que forte. Tu está vendo um problema aonde eu estou te mostrando uma solução. A mentalidade de escassez te sabota, né? É uma autossabotagem. Então, qual era a solução do momento? Eu fazer aquilo e pronto. Mas a minha mentalidade estava dizendo que eu não ia conseguir, né? Que os recursos que eu tinha era limitado e que eu não ia poder avançar, né? Então, e os recursos a gente pode até também nomear como capacidade, né? Ou seja, minha capacidade naquele momento aquilo, não né? era suficiente. Aí novamente volta a questão da insuficiência. Né? Tudo aquilo, né? E o pessoal no deserto, eles foram justamente pro deserto para passar por tudo aquilo do maná de um dia para confiar em Deus. Sim. Para confiar que Deus ia era a suprir escola do Senhor para eles, né? A escola do Senhor para eles. Para ter essa confiança, né? Sim. E o que é interessante nisso que tu está falando, Jéssica, porque muitas vezes quando a gente ouve mentalidade de escassez, a gente só pensa sobre a questão financeira. Mas o que tu está trazendo está abrangendo muito mais isso, porque é muito mais sobre o pensamento de insuficiência, de que eu não dou conta, de que eu não posso, mas ela é gerada pela mentalidade de escassez. Não tem a ver somente com a questão financeira. Então, muitas pessoas hoje estão vivendo áreas da sua vida, né, sejam, como tu falou, né, de ensino. Não estou conseguindo, não vou continuar, não vou para frente. Por quê? Porque eu não sou capaz. Eu sou insuficiente. Eu não tenho condições. E aí começa a trazer várias desculpas, né, para não viver de fato aquilo que Deus, se Deus deu uma palavra, vai. E como Deus falou contigo, foi muito forte isso que Deus falou. Foi muito forte comigo. Eu fiquei assim, em choque. Eu realmente, Deus está me dando uma solução. E eu não estou conseguindo ver aquilo como uma solução. Meu Deus. A gente vê como um problema realmente. É isso que a mentalidade faz com a gente, né? Que forte. E aí tu viveu isso, mas tu viveu essa questão da mentalidade de escassez aqui na Noruega, quando tu chegou, que tu começou a perceber ainda mais. Mas lá, tu falou que já viveu isso a vida toda. E lá no Brasil, quando tu vivia lá também, tu tinha, assim, algumas situações que tu viveu, que tu percebeu, mas por que eu faço assim? Por que eu penso assim? Por que é assim? Tu viveu alguma coisa lá? Eu vivi, né? Mas a minha mentalidade... Aqui na Noruega foi que eu descobri, né? Com a palavra de Deus, quando eu comecei a ler a palavra, o Senhor começou a falar comigo. Sim. E eu comecei a ver de fato. Mas a minha vida no Brasil
o que era que eu pensava da minha vida no Brasil? Eu sempre achava que eu não merecia algo melhor. Era essa a mentalidade que eu tinha lá. Por mais que eu pudesse fazer um curso, qualquer coisa, um trabalho, mas eu sempre achava que eu não podia. Sempre tinha essa, né? Não, isso bloqueio, né? É um bloqueio mesmo. Não posso fazer isso. Um emprego, vamos dizer assim, um trabalho de chefia, um exemplo, né? Não, isso não é pra mim. E às vezes essas coisas que a gente tem, a gente pensa que é humildade, né? Não, isso não quero não. Querendo fugir das coisas. Mas na verdade é uma falta de incapacidade que a pessoa está revelando assim, que ela sente dentro dela, a imagem que ela tem dentro dela. É a forma como ela se enxerga. A forma como ela se enxerga. A forma que eu me enxergava lá era assim. Não, isso não, né? Não falava muito, mostrava muita insegurança naquilo que profissionalmente, na faculdade quando eu fazia, nos estágios. Mas o que eu quero saber, aonde isso, vamos dizer assim, desengatilhou, né, dentro de ti? O que foi que aconteceu lá na tua infância para ti hoje, hoje, né, no teu comportamento mais, como tu tá trazendo, tu começasse a perceber esse comportamento? Então, tu já trouxe isso. Hoje, tu entendendo, né, sobre essa mentalidade de escassez, tu percebe que veio lá do teu passado, tipo, teus pais passaram isso para ti, ou foi realmente as circunstâncias do teu dia a dia? A gente sabe que a realidade no Brasil não é para todo mundo a mesma. Infelizmente, existe realmente muita falta para muitas famílias brasileiras hoje. Então, aonde foi que tu acha que começou isso dentro de ti, sabe? Tu se sentir assim, insegura, incapaz, que tu não vai dar conta, tipo, não vai dar conta, mas tu não é suficiente para, sabe? Ou tu não merece estar nesse cargo, como tu falou, de chefia. Aonde foi que começou isso? Foi algo que realmente tu viu na tua casa, e aí os teus pais passaram para ti isso? Ou foi algo que realmente veio acontecendo assim, ao longo dos dias, das circunstâncias que tu foi passando? Eu acredito que foi algo que com certeza deve ter algo, né, passado da meu pai e da minha mãe, né, essa parte, né, principalmente da insegurança, que é o pai e a mãe, né, que passa segurança para o filho, identidade, a gente sabe todas essas coisas, mas eu acredito mais a vivência depois, por essa falta da segurança em si, que no passado, aí começa a vir a circunstância, normal vir o desafio, né, quando a gente se torna adulto, e aí eu não consegui lidar, responder, né? E só quando eu cheguei realmente aqui, que com a palavra de Deus, que eu vi. Começou a ter contato com a palavra e tu começou a perceber isso em você. E como foi que tu, quando tu começou a perceber, de que forma foi? Foi um versículo específico? Foram palavras vindo que o Senhor começou a te mostrar que você tinha isso em você? Ou como foi que aconteceu? Acho que quando Deus começa a revelar o que Ele vai fazer na nossa vida, né? Quando Ele mostra assim, eu tenho isso para você, né? Como Ele fez com Moisés. Você vai ser libertador. O que é a mentalidade de Moisés? Eu não posso. A mentalidade de Gideão. Gideão, vai lá, ser libertador. Mas a minha família, ela é a mais pobre. Então, a gente vê a mentalidade dele. Então, acredito que a gente se depara com a nossa mentalidade, né? Quando Deus revela aquilo que Ele tem para nós. Qual é a nossa reação? A gente vai, né, aceitar aquilo, vai dizer, Senhor, eis-me aqui, eu irei. Ou a gente vai dizer assim, não posso, eu não sei falar. Eu sou pobre, eu não tenho recurso. E isso me faz lembrar daquela viúva que alimentou o profeta, né? Ela só tinha aquele recurso dela. E era comida, né? Alimento para ela e o filho dela. Mas o que foi que ela fez? Mas as palavras dela antes foi muito interessante, né? Que ela disse assim, só tenho isso para mim, meu filho, depois morreremos. Depois morreremos. Pior ainda, né? Ela já via a morte, mas ainda assim ela obedeceu, né? E fez. Então, o chamado de Deus, ou o propósito de Deus para a nossa vida, e isso de alguma forma é uma libertação de uma mentalidade de escassez. Entender, reconhecer esse chamado, né? Buscar, identificar esse chamado, tu acredita que é uma forma do Senhor nos libertar para viver o que Ele
para nos libertar dessa mentalidade? É. Peguem aí, gente, essa chave, porque realmente... Né, porque foi o que aconteceu com o pessoal do Egito. Sim. Quando Deus falou, vocês vão ser libertos, vocês vão sair desse lugar de escravidão. Sim. E quando eles estavam lá no deserto, eles começaram a revelar o que estava dentro deles, a mentalidade que eles tinham. Não, e não apenas isso, né? Tu falando sobre essa trouxe Moisés, Gideão. E qual foi a palavra que Deus deu para o povo que ele ia dar uma terra que emanasse leite e mel para eles? Era uma vida de abundância que Deus estava prometendo, mas a mentalidade deles fez com que eles, em vez de passar 40 dias no deserto, passaram 40 anos. Porque a mentalidade não conseguiu acompanhar o plano que Deus tinha para eles. E por isso, a geração, né, de 20 para cima ficou todos ali mortos no deserto, não entraram. Porque a mentalidade sabotou eles. Mas tu sabe por quê? Eu fiquei pensando sobre isso. Deus, ele não quer só dar uma vida em abundância. Porque é fácil Deus chegar para alguém, é o dinheiro que está precisando? Pois então pega o dinheiro. É um emprego bom? Pega o emprego. Mas aquela pessoa ter uma mentalidade para ela desfrutar daquilo. Porque não adianta, né? Ter uma riqueza, ou ter lá, seja lá o que falta para você. Mas se você não tem uma mente de gratidão, de desfrutar, de entender aquilo que você tem nas suas mãos. Então foi para isso que eu entendo que foi por isso que o povo passou mais tempo no que deveria, no deserto, né? Porque não adianta. Aí, como você consegue identificar essa mentalidade? Preste atenção no que Deus fala para você. Eu vou te fazer disso, como ele falou com Gideão, com Moisés, vou te fazer um libertador. Eu não sou capaz. Não sei isso, não sei aquilo e tal. Ou revela também o plano dele, que ele, vou te levar para uma terra prometida. Como o povo viveu nesse processo aí, nesse trajeto do deserto? Reclamando, murmurando, nada estava bom, o recurso que o senhor estava dando não era suficiente. Então, daí você já começa a perceber se você tem ou não uma mentalidade de escassez. Porque Deus ele vai provocar situações onde ele vai realmente levar você a entender, eu tenho isso para você. Porque ele quer que você também se perceba como você reage, como você responde aquilo que ele está falando. Porque a verdade é que capacidade ninguém tem. Imagina só, Moisés, bora Moisés, eu vou te fazer um libertador, tu vai libertar meu povo da escravidão do Egito. Gente, a gente não está falando de 10 pessoas, está falando de multidão. E Deus fala para Moisés, vai Moisés, aí eu entendo o susto de Moisés, mas ainda assim, se é Deus quem está falando, bora sim, bora. O Senhor fala, o Senhor manda, o Senhor comanda, o Senhor dá, né? Capacita, o Senhor faz. Mas como ele tinha essa mentalidade, então gerou nele o quê? Um bloqueio. Não, eu não posso. E aí, se a gente for ver a história de Moisés, como iniciou lá tudo, ele foi, né, de alguma forma abandonado pela mãe, pela Joquebede. Então gerou também esse sentimento, né, de insegurança. Foi criado num lugar onde não era dele. Então vai lá pesquisar a história que você vai entender o porquê da mentalidade de Moisés ser assim. Gideão, a mesma coisa, a minha família é a menor, da casa dos meus pais. Então há uma causa para esses homens e mulheres também na Bíblia viverem ou terem reagido da forma que reagiram. Então é você também perceber isso na sua vida. Se Deus falou algo com você e você reagir tipo, não, colocar logo em primeiro lugar os teus defeitos ou as tuas faltas, talvez tenha aí uma mentalidade de escassez. E o Senhor, ele quer te libertar disso, porque ele quer que você viva o plano dele, o plano original dele. Ele não vai, encontrar meios, não. Ele quer você. E por mais que você diga aí um monte de coisa, bote um monte de desculpa, ele vai trabalhar em você. Jéssica, tem mais alguma coisa aí? Tenho. Eu queria ler com vocês. Gênesis 26, 1, que vai falar assim. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque, o Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E aí a gente for mais um pouquinho para frente, ainda no 26, mais o 12 até o 14. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu no mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava.
e engrandeceu-lhe-se o homem, e ia enriquecendo-se até que se tornou muito poderoso. Tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Prosperou em tempos de crise porque semeou obediência. Obediência, a gente leu, né? Havia fome naquela terra. Mas quando a gente tem uma mentalidade de abundância, a gente entende que mesmo tempo de crise, em obediência a Deus, a gente vai semear, né? A gente vai colher, vai semear, vai poder colher. Porque a escassez é um afastamento dos princípios de Deus, da palavra de Deus. E a abundância é o quê? É quando eu vivo de acordo com esses princípios. É quando eu obedeço a palavra de Deus. É quando Deus fala para mim de dízimo, de oferta. Tudo isso vai de contra quem tem a mentalidade de escassez, né? Quem quer segurar aqueles últimos recursos. E quantos versículos na Bíblia o Senhor, né, nos instrui a abençoar, mais feliz é aquele que dá do que aquele que, né? Então, quantos outros versículos o Senhor manda a gente abençoar os irmãos e abençoar as viúvas, os órfãos? Para quem tem uma mentalidade de escassez, essa palavra abençoar não existe. Não existe, porque ela tem tanto medo de faltar para ela que ela... E faltar em todos os, sabe, em todos os aspectos, todas as áreas da sua vida. Não é só questão, como a gente está falando, não é só questão financeira. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, fulano, vai lá na casa de tal pessoa, e aí você vai, faz um almoço lá, ou então... Vai acompanhar a pessoa, esteja com ela um tempo e tal. Ai, não, mas aí eu vou, aí depois eu vou ficar muito cansado, e aí eu vou chegar em casa, eu tenho também minhas coisas para fazer. Ou também, que eu falo, né, um outro dia que eu tava, quando eu tava grávida do Joaquim, que a Thaísa foi na minha casa para limpar a minha casa. E eu, naquele momento, eu falei assim, Senhor, mas como assim? Ela tem a casa dela para também cuidar e para limpar, e eu sei que ela vai vir limpar a minha, ela vai ficar com o trabalho dobrado na casa dela. E o Senhor falou, aceite. Aceite, porque você é boa para abençoar, então também aceite ser abençoado. Então, naquele momento eu percebi, eu falei, então, aqui eu tô com uma mentalidade de escassez, porque eu tô impedindo da pessoa ser abençoada. Mas a pessoa, quando ela tem essa mentalidade, não vou não, pastora. Vou não, porque eu também tenho na minha casa para cuidar, tenho minhas coisas para fazer. E aí você impede de não receber aquilo que Deus está querendo derramar sobre você. Quando você não obedece, né, a palavra dele. Porque o reino de Deus é assim, é Deus e o próximo. Então, se a gente tiver essa mentalidade, a gente não vai conseguir abençoar o nosso próximo. Que a gente vai sempre o tempo todo, né? Achando, eu não sou capaz, eu não posso, eu sou insuficiente, eu não tenho como, e sempre com muitas desculpas, né? É achar que vai faltar para você, Isso. Então eu não vou dar pro outro. É ficar se comparando também, né? Achar que aquela bênção que aquela pessoa está recebendo vai anular a bênção que Deus tem para você também. Sim. É achar que é ficar ingrato, achar que sempre precisa de mais. Precisa de mais, né? Não, para fazer isso eu preciso de tal coisa. Não, Senhor. É querer fazer com Deus barganha, né? Não, vou fazer isso só se tu fizer isso. Não, eu preciso disso. Aí Deus vai dar. Igual a pessoa no deserto, né? Cada um pega. E ainda assim a pessoa nunca parece assim, nunca tá satisfeita. Sim. Sabe que um versículo que também fala bastante comigo sobre isso? Em Filipenses 4:11, quando o apóstolo Paulo, ele fala, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a me contentar, né, em toda e qualquer situação. Isso é muito forte. Porque uma pessoa que tem a mentalidade de escassez, ela não vai se adaptar, né? Ela não vai aprender a ser contente em qualquer situação. Ela só é contente quando ela sabe, tipo assim, olha, eu tenho para hoje, tenho para amanhã. E eu vejo muito isso assim na Noruega. Eu falo muito dos noruegueses, por exemplo, né? Eles têm muito essa coisa. Eu falo porque lá na minha casa era assim no passado. Graças a Deus, meu marido tem sido liberto, né, mesmo. Mas eu lembro que no passado era tipo assim, não, eu só tô contente, só tô feliz, só tô realizado se eu tiver tanto na minha conta. Se eu não tiver tanto na minha conta, eu não tô bem, não tô feliz, não tô contente. Esses dias mesmo eu ouvi alguém, né, falando pra mim assim, Adriana, eu não sei como tu consegue viver assim.
eu tava contando testemunho, né? Eu falei, meu Deus, eu tenho que pagar uma conta e tá faltando tanto. Aí do nada chegou na minha conta o dinheiro. Aí e pra mim isso é Deus, sabe? É a provisão de Deus mesmo. E eu vivo nesse lugar. E aí eu falando, compartilhando com essa pessoa, a pessoa falou assim, meu Deus, eu não sei como tu consegue viver assim. Não, eu não sei, eu preciso ter tanto na minha conta para eu viver tranquilo. E isso é realmente essa mentalidade, né? Ter medo de faltar amanhã e por isso a pessoa não consegue. E o problema também que eu vejo muito na mentalidade de escassez, porque por mais que ela tenha, ainda assim não está satisfeita. É uma insatisfação causando na pessoa. Porque eu vejo a vida dessa pessoa, não é uma vida que a pessoa, sabe, tá feliz, tá grata, tá alegre. Poxa, tá certo que eu não tenho tanto, mas eu tenho isso, eu tô muito bem, obrigado. Não. Eu percebo que existe insatisfação. Então, o que a mentalidade de escassez provoca na pessoa, né? Uma prisão mesmo de sempre, de insatisfação. A prisão de insatisfação nunca é suficiente. Nunca é suficiente. Por mais que ela receba até aquilo que ela quer, mas ela vai achar outra coisa depois. Eu preciso disso, aí recebe. Aí não, eu preciso mais. É o que a gente fala, né? Poço sem fundo. Poço sem fundo. Você bota, mas nunca enche. E como essa mentalidade também, já me falou um pouquinho, mas fala um pouco mais, como essa mentalidade pode também afetar na fé da pessoa, porque como a gente iniciou esse podcast falando, né, que Jesus disse que tem vida e vida em abundância. Mas muitas vezes a pessoa está vivendo espiritual e espiritualmente falando agora, tá fraco, tá debilitado. Meu Deus, assim, tu vê que essa pessoa não floresce. Não floresce. E eu creio que tem alguma coisa também sobre essa mentalidade aí. Por isso a pessoa não floresce. O que tu acha sobre isso? Eu acredito que ela é como aquela terra, né? A terra boa que recebe, mas quando vem as circunstâncias, o desafio, a pessoa vai e não avança, né? Ela vê como algo limitado. Ela não frutifica, né? Por isso que ela não consegue frutificar. Aquela terra dos pedegrulha, né? Botou até ver a semente, botou a semente na terra e não deu fruto. Mas por causa disso. Porque vem as circunstâncias do nosso dia. Deus falou o que pro povo? Sai do Egito, vai pro deserto. Deus falou, sai do Egito, vai ganhar terra. Mas o que era que tinha ali entre o Egito e a terra? Tinha que guerrear, tinha que ter posicionamento, tinha que mudar a mentalidade, sair da zona de conforto. E tudo isso ninguém quer. Não. As pessoas não querem se submeter. Então é justamente isso assim que eu vejo hoje. Que a pessoa não quer os processos de Deus. Por isso que ela não flui. Não, e outra coisa, a Bíblia fala, né, que não tem como uma semente de trigo cair, não morrer para que, né, venha gerar fruto. E eu vejo que muitas vezes a pessoa não floresce na sua vida espiritual, ela continua ali, sabe? Nem vou dizer morta, mas ali, parada, estacionada, porque tudo que ela recebe, ela retém nela. Tudo. Deus, ela abriu a Bíblia e Deus deu uma palavra para ela ali. Meu Deus, que revelação, sabe? Que palavra tal. E ela podendo compartilhar com outras, para que outras venham ser abençoadas. Não, ela retém ali nela. É o famoso gordo espiritual, né? Tá tão gordo espiritualmente falando, mas não compartilha com ninguém. Não, sabe, não libera, não transborda na vida de outras pessoas. E aí fica só pra si, sabe? É realmente assim uma represa, não é um rio, onde tudo que chega nela não vai, passa, bora, vamos. Eu, graças a Deus, desde que eu falo assim espiritualmente falando, por isso que eu creio que eu cresci de uma forma muito rápida, né? Foi rápido, teve os processos, mas assim, porque tudo que Deus me dava, eu queria compartilhar com alguém. Eu precisava, eu tinha essa necessidade, sabe, de compartilhar com alguém. Meu Deus, olha que Deus. E assim, gente, quanto mais eu compartilhava, mais Deus me dava. Mais Deus me dava. Porque é isso, sabe? Isso vem a abundância. Exato, a mentalidade de abundância é isso. É você receber e você pensar, poxa, com quem eu posso compartilhar isso aqui? Com quem eu posso dar isso aqui? Com quem eu posso desfrutar isso daqui? A gente nunca pensa em desfrutar sozinho. A pessoa que tem a mentalidade de abundância, ela nunca pensa em si própria. Nunca. Ela sempre já... Eu recebi essa bênção aqui. Com quem eu posso compartilhar? Com quem eu posso desfrutar disso daqui? Isso é uma pessoa que tem uma mente de abundância. Agora, a pessoa que tem uma mente de escassez. Ai, ganhei esse dinheiro aqui. Ou ganhei essa viagem. Ai, vou desfrutar sozinho.
Vou desfrutar sozinho. Aí a gente percebe, né? Meu amigo esses dias falando pra mim assim, né? Eu tava com 250 cronos na conta. Era tudo que eu tinha recebido salário aí. E aí a minha irmã chegou pra mim e falou assim, eu queria começar a academia hoje e tal. Eu falei assim, hoje vai, menina, tal. Ela, não, mas o dinheiro que eu tenho é só pra me pagar minhas contas e tal. Eu falei assim, quanto é ela? 100 reais. Eu falei, pô, peraí, vou te mandar. Aí eu mandei, tinha 500 cronas, não era 250, 500 cronas. Aí eu falei, 100 reais, pô, peraí, mandei 250 pra ela e fiquei com 250. Metade. Aí eu falei assim pro meu amigo, eu falei assim, meu Deus, Adriana, como é que tu pode ser assim? Eu falei, mas assim, isso é a vida com Deus. Jesus, ele não morreu só pra mim, sabe? Jesus morreu por todos. Então, o sacrifício dele foi por todos. Então, por que eu vou reter tudo só pra mim? Não, a gente tem que aprender mesmo, sabe? A compartilhar. E, gente, depois que a gente compartilha, é tão bom. Há um sentimento, sabe, assim, tão... Eu vejo assim, eu tô com vocês, assim, eu vejo, deixa que eu pago. Não, eu quero pagar, sabe? Deixa que eu pago. Porque, gente, pra mim, isso assim é tão, sabe, revela meu coração. Sabe, generosidade, porque é isso que o Senhor nos ensina. Princípios bíblicos são esses. São esses, exatamente. Generosidade. Sim. Dar, olhar pro outro. E só de eu pensar que eu posso ter uma mentalidade de criança, não, então toma. Vai, pega. Não, e tu sabe, eu vou confessar uma coisa aqui pra vocês. Eu cresci a vida toda, né? A minha infância, / adolescência, até uns 14 anos, eu acho, eu ouvia muito isso. A Adriana é muito miserável. Eu escutei a vida toda, tu sabe, quando tu escuta isso por muito tempo, tu acaba acreditando que tu é. E aí, quando eu comecei a entender a palavra de Deus, o poder da palavra, eu falei, não aceito, eu quebro essa palavra na minha vida, se eu sou, eu quebro hoje, em nome de Jesus, porque é poder no sangue de Jesus, até comecei a orar. Então, hoje eu atuo de forma diferente. Eu sou generosa, não sou burra, não sou besta. Mas é outra coisa. Mas se hoje eu posso ser, sabe, generosa, abençoar, eu abençoo. Eu não aceito mais. Porque eu entendi os princípios da palavra. Eu entendi. Então, mais feliz é quem dá do que quem recebe. Então, gente, você está tendo uma oportunidade hoje, através desse episódio, de, cara, reveja aí o seu, sabe, a forma que você tem vivido. Será que você tem tudo que você tem, você pensa só em si próprio, ou você já pensa com quem eu posso, sabe, desfrutar isso daqui, com quem eu posso abençoar? Quem é hoje? Se levanta já, quem eu vou abençoar hoje? Gente, isso é tão bom. Eu falo, meu Deus, isso é maravilhoso. Poder abençoar as pessoas, sabe, abençoar de qualquer forma. Às vezes é sentando com a pessoa, conversando, às vezes dando atenção, às vezes dando um abraço, uma palavra, uma oração. Não é necessariamente só dinheiro, mas porque isso é mentalidade. É você querer realmente ser uma pessoa que abençoa. Não só, só eu. Sempre achar que está precisando, né? Mas realmente ser alguém que quer abençoar outras pessoas. Sim. Tem mais alguma coisa aí, irmão? Ela trouxe aqui os já falamos tudo já. A Jéssica é aquele tipo de pessoa, gente, que ela gosta de escrever tudo aí para não perder nada. Tem mais nada aí, não? Não. Amém, glória a Deus. Mas foi uma bênção. Creio que falou com bastante gente, né? Trouxemos exemplos simples, mas do nosso dia a dia também, para que você possa entender aí. E existe sim essa mentalidade de escassez, mas também existe a mentalidade de abundância. E é essa vontade de Deus para nós, que possamos ter essa mentalidade. Eu não estou falando de ser burro, de ser tolo e sair... Não. Mas quando o coração gente, generoso, quando o coração... É realmente ser guiado, né? Ser guiado, é verdade. Último exemplo. Vai. Porque quando... isso me veio ontem, né? José no Egito, vamos supor. Que foi que a direção que Deus deu para José? A junta dos celeiros do Egito, porque vai vir a fome e a escassez. E ele foi e fez. Sim. Mas quando o povo estava no deserto, qual era a direção de Deus? Só come naquele dia. Não ajunte. Não ajunta. Então eu entendo que tudo parte daquilo que Deus está gerando na gente, do direção que Ele está. A gente está falando de princípios bíblicos. Então eu percebo que se eu ajunto aquilo que eu não deveria, aquilo chega a apodrecer. Uau. Então assim foi bem forte, né? Que Deus estava falando comigo ontem. Se eu estou ajuntando aquilo que Deus está mandando entregar, aquilo apodrece. Isso é uma represa.
Isso realmente é uma represa. Estou falando uma represa, juntando. Mas para quê? Ah, sim, eu quero bênção, eu quero viver prosperidade, eu quero ser conhecida, eu quero levar evangelho. Mas eu quero ter muito conhecimento. Mas para quê? Às vezes é só para o próprio ego, alimentar o próprio ego. Não é para ser um rio. É só, às vezes, para a pessoa mesmo. Que forte. Então, é isso que eu queria. Não ajunte. Olha aí, que palavra poderosa pro final desse episódio. Não ajunte, mas seja realmente guiado pelo Senhor. Se o Senhor vai ter tempo de vai mudar tu juntar, vai ter tempo de falar, vai, libera, derrama, transborda. Porque realmente, se a gente muitas vezes fala assim, Senhor, me dá mais conhecimento. Para quê? Porque eu quero pregar nas nações. Você não está pregando nem pro seu irmão do seu lado. Você não está pregando nem para a pessoa que está do seu lado, convivendo com você, você quer para ir para as nações. Qual é a diferença de ir para as nações e pregar para quem está do seu lado? Não prega nem dentro de casa. Não prega, exato, porque a mentalidade, sabe, de, não, só vou fazer quando for do meu jeito, da minha forma. Não, gente, Deus quer te libertar hoje. Então, pega essa palavra aqui que foi liberada para você hoje e reveja verdadeiramente como eu tenho vivido. Como mentalidade de escassez ou mentalidade de abundância. Oh, glória! Bênção. Obrigada, Jéssica, por essa palavra aqui, por esse transbordo na vida dessas pessoas. Eu creio que foi realmente um tema direcionado e também, assim, libertador. Libertador mesmo, porque tem muitos cristãos retendo aquilo que é para dar. Retendo o que é para dar, aquilo que é para transbordar, aquilo que é para, sabe? Deixa o fluxo seguir. E não estão vivendo da abundância de Deus. Porque Deus é de princípios, né? Deus é um Deus de princípios. Então, se você quer princípios, os princípios te quebram também. Então, obrigado por essa palavra. Que Deus abençoe. Volte sempre. A casa é sua. A casa é sua. Volte sempre. Sempre que tiver uma palavra no coração para compartilhar aqui com esse público, volte. Gente, a Jéssica compartilha também palavras lá no podcast dela, não, né? Olha que eu tô sendo profeta, não. Mas ela tem um Instagram dela pessoal, né, Jéssica? Jéssica Soares, onde também ela está compartilhando semanalmente palavras realmente que nos encorajam, nos fazem refletir, nos reposicionam. E também ela lançou agora um e-book, né? Fala um pouco, rapidinho. O e-book José do Egito, do Poço ao Palácio. Então, são 10 lições que nós aprendemos com José. Desde o momento que ele saiu da terra dele e ele chegou no Egito, eu conto, ao mesmo tempo que eu conto a história, eu conto lições que a gente pode aprender com ele durante essa caminhada dele. E quem quiser, como é que faz para adquirir? E quem quiser, eu vou deixar, né? O link está no meu Instagram, que você pode estar lá acessando se você quiser saber mais informações desse e-book. Muito bem. Então é isso, que Deus abençoe a todos vocês e nos vemos no próximo episódio. Lembre de compartilhar esse episódio, Mentalidade de Escassez.